Hoje aconteceu algo fora do normal. O Endrick simplesmente colocou a partida no bolso, marcou 3 gols, fez seu primeiro hat-trick na carreira e deixou a Ligue 1 inteira falando dele. O Lyon goleou, é verdade, mas o que chamou atenção mesmo foi a forma, a maturidade, a frieza e principalmente a reação imediata da mídia mundial depois do jogo. Jornais da França, da Espanha, da Inglaterra e até fora da Europa já começaram a tratar essa atuação como um ponto de virada. Então fica comigo até o final do vídeo, porque a gente vai ver o que a imprensa do mundo inteiro falou desse hat-trick absurdo do Endrick, como estão analisando esse momento dele no Lyon e o que isso muda no status do brasileiro no futebol europeu. Hoje não foi só um jogo grande. Hoje foi uma noite que muda narrativa. Muita gente desacreditou do Endrick. Muita gente foi rápida demais para julgar, para rotular, para dizer que ele não era tudo isso. Bastou uma fase difícil no Real Madrid, poucos minutos em campo e pronto, esqueceram quem ele é. Mas futebol não é assim. História não se apaga por banco de reservas. O Endrick não ficou fora do time porque é ruim, ficou fora porque não teve oportunidades reais. E quando teve, respondeu. Foi artilheiro da Copa do Rei, decidiu jogos grandes, mostrou personalidade. No Palmeiras fez história sendo adolescente. Na seleção, marcou em Wembley. Sempre que confiaram nele, ele entregou. Agora, no Lyon, está acontecendo o que sempre deveria ter acontecido. Endrick jogando futebol, com minutos, confiança e responsabilidade. E o resultado está aí. Hat-trick, jogo no bolso, personalidade absurda. 3 gols. Ainda sofreu o pênalti. Não foi sorte, não foi acaso, foi consequência. As pessoas esquecem rápido demais. Esquecem do que ele já fez, do que ele já mostrou, do peso que ele sempre carregou. Desde muito novo, Endrick já falava como homem feito. Olhou nos olhos do pai e da mãe e disse que eles nunca mais passariam fome. Isso não é discurso, isso é destino. Futebol é simples. Quando você é bom, uma hora a verdade aparece. E hoje ficou impossível ignorar. Estamos diante de um jogador especial, um talento geracional, um brasileiro que joga com fome, com coragem, com identidade. Para mim, não existe Copa do Mundo sem ele. A única forma de ganhar é com Endrick indo. Eu confio nele, sempre confiei, porque Endrick não é hype. Endrick é futebol. Os jornais falaram dele, e não foi pouco. Depois do hat-trick absurdo, a mídia europeia inteira se rendeu, não só pelos 3 gols, mas pela maturidade, pelo impacto imediato e pelo que isso representa para o futuro do futebol europeu e do Brasil. L'Équipe. O que Endrick fez contra o Metz não foi apenas um hat-trick, foi uma declaração. Aos 18 anos, o brasileiro demonstrou uma combinação rara de frieza, potência e inteligência de jogo. 2 gols de atacante clássico, um terceiro assumindo o pênalti com autoridade absoluta. O Lyon não encontrou apenas um jovem promissor, encontrou um jogador pronto para decidir jogos grandes. Há algo que chama ainda mais atenção do que os gols: a naturalidade. Endrick joga como se o palco não pesasse. Ele pede a bola, assume o risco, decide. Performances assim não são comuns nem entre jogadores experientes da Ligue 1. O campeonato francês ganhou um novo protagonista: Le Parisien. Endrick transformou um jogo comum em um espetáculo pessoal. Sua atuação foi dominante do primeiro ao último minuto, sempre com a sensação de que o Metz não tinha respostas. O brasileiro não apenas marcou 3 gols, como controlou o ritmo ofensivo do Lyon. Em poucas semanas, Endrick passou de aposta a certeza. A torcida do Lyon já entende que está diante de um jogador especial.
daqueles que mudam o status de um clube dentro da liga. Marca. A Europa volta a olhar para Endrick com o respeito que talvez nunca devesse ter sido perdido. O hat-trick pelo Lyon é uma resposta direta a quem duvidou de seu talento após a passagem irregular pelo Real Madrid. Não era falta de qualidade, era falta de continuidade. O Endrick que aparece na Ligue 1 é o mesmo que encantou no Palmeiras e na seleção. Agressivo, decisivo e com personalidade de craque. O futebol espanhol observa a distância, mas com atenção redobrada. Quando um jogador tão jovem assume um pênalti para fechar um hat-trick, não se trata apenas de técnica, mas de mentalidade. Endrick mostrou que nasceu para os grandes palcos. A narrativa começa a mudar rapidamente. A passagem pelo banco no Real Madrid não apagou o talento. Pelo contrário, parece ter fortalecido um jogador que agora joga com fome e convicção. La Gazzetta dello Sport. Endrick ofereceu uma aula de eficiência ofensiva. 3 gols, 3 formas diferentes de finalizar e sempre com leitura perfeita da jogada. É raro ver tamanha maturidade em um atacante tão jovem. A Ligue 1 serve como palco ideal para revelar talentos, mas Endrick não parece em fase de revelação. Ele joga como alguém que já entende profundamente o jogo. Corriere dello Sport. O brasileiro colocou o jogo no bolso com uma autoridade impressionante. Sua atuação lembra grandes atacantes sul-americanos que chegaram cedo à Europa e rapidamente se impuseram. Não é exagero dizer que Endrick começa a se colocar entre os jovens mais impactantes do futebol europeu. The Guardian. O hat-trick de Endrick não foi apenas impressionante, foi inevitável. Desde o primeiro gol, ficou claro que ele era o melhor jogador em campo, com ampla margem. Sua movimentação, frieza e confiança chamaram a atenção mesmo em uma vitória confortável do Lyon. Cresce a sensação de que o futebol europeu subestimou Endrick. Com tempo e confiança, o brasileiro demonstra potencial para se tornar um dos atacantes mais marcantes de sua geração. BBC Sport. 3 gols, um pênalti sofrido e uma atuação de autoridade absoluta. A exibição de Endrick foi um lembrete de que talento puro ainda faz diferença quando encontra oportunidade. Não foi um jovem aproveitando uma boa noite, foi um atacante controlando uma partida do início ao fim. Kicker. Endrick apresentou uma maturidade extraordinária para a sua idade. Seus gols não foram fruto do acaso, mas resultado de inteligência de jogo, posicionamento e frieza diante do goleiro. Atuações como essa mudam completamente a percepção sobre um jogador. Endrick já não é apenas uma promessa. Ele é um fator decisivo. Depois de tudo isso, fica difícil negar o óbvio. Não foi só um hat-trick, foi um recado para quem duvidou, para quem esqueceu, para quem achou que Endrick tinha sumido. O futebol sempre cobra a verdade, e hoje a verdade apareceu em forma de 3 gols, personalidade e liderança. Endrick não está pedindo espaço, ele está tomando. A mídia europeia viu, os jornais viram, os torcedores viram, e agora a pergunta é simples: como deixar um jogador desses fora da Copa do Mundo? Para mim, depois do que vimos hoje, não tem mais discussão. Endrick mostrou que merece estar lá, não como promessa, mas como realidade, como alguém que decide, que assume responsabilidade, que não se esconde. Agora eu quero saber de você. Você acha que Endrick tem que ir para a Copa? Ele já está pronto para ser protagonista da seleção? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler a opinião de todo mundo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a história do Endrick está só começando e você vai acompanhar tudo aqui. A gente se vê no próximo.